Hoje, em gramática portuguesa, nós veremos sobre encontros vocálicos que são ditongos, tritongos e hiatos. Então, antes de começar, vamos só ver uma coisa aqui, por exemplo. O que você acha que seja um ditongo? Bom, você sabe que di vem de dois e tongos parece de língua. E tritongo vai ser um ditongo, só que em vez de ser com di, vai ser com tri. Ou seja, três. Então, vamos ver o que é. Ditongo e tritongo. O ditongo nada mais é do que um encontro vocálico, né? Vocálico tem a ver com vogais e encontro é quando... Encontro, né? Você sabe o que é encontro. Ditongo é quando há um encontro entre duas vogais que são ou não, ou que estão ou não na mesma sílaba. Por exemplo, vou escrever aqui em preto. A, gu, eita, água. Então, vamos ver. A é um quê? É uma vogal. O G é uma consoante com letra maiúscula. O U é uma vogal. E o A também é uma vogal. Só que aí é onde mora o problema. Nós aprendemos que A, E, I, O, U. Então, nós sabemos que A, E, O, U são as nossas vogais, né? Só que quando as duas vogais se encontram, às vezes formam uma semivogal. Por exemplo, agora que a gente viu, né? Esse daqui vai ser uma semivogal porque, olha só, como eu pronuncio água. Água. Quase não dá de escutar o U, então, água. Essa vogal, a segunda vogal aqui, ela tem mais força do que essa primeira. Então, quando isso acontece, essa daqui vira uma semivogal. Eita. Vira uma semivogal. E como A é uma vogal, então quando eu tenho uma semivogal e uma vogal, é chamado de tritongo. Chamado de ditongo. E quando ele tá, lembra que ele tá subindo a escadinha. Se ela tá subindo a escadinha, né? Porque a primeira tem menos força do que a segunda. Se tá subindo a escadinha, ela é crescente. Vai ser o ditongo crescente. E se fosse, por exemplo, vou escrever aqui embaixo. Se fosse pai. Então, pai, o A tem mais força do que o I. Então, consoante vogal. Eita.
e semivogal. Tá, já que ela é uma semivogal, então aqui vai ser o ditongo decrescente. Seu ditongo decrescente. Vamos ver qual é o nosso próximo encontro vocálico. O nosso próximo encontro vocálico é o tritongo. Vamos ver o que é tritongo, então. Eu tenho um tritongo, é quando uma semivogal, uma vogal e uma semivogal se juntam. Por exemplo, na palavra sagu, o. Então vamos lá. Sem preguiça de escrever. Então daqui é uma consoante. S é uma consoante. G é uma consoante. Isso aqui é uma vogal. O a gente aprendeu que o U é uma vogal também, o A é uma vogal e o O é uma vogal. Beleza? Mas, como já era um ditongo, por exemplo, aqui, ó, se fosse saguan, então, eita, desculpa. Aqui seria uma semivogal, né? Porque aí seria um ditongo crescente, saguan. Aí eu falo o O bem devagarzinho também. Devagar não, com pouca intensidade. Então, por exemplo, eu seria saguão. O meu forte é o an, saguão. Então, seria semivogal, vogal e semivogal. E só tem esse tipo, só tem semivogal, vogal e semivogal. Não pode ter vogal, semivogal e tal. Por exemplo, outro que tem... Eita. Outro... U... Eita. U... U... G... U... Eita. A... I é o Uruguai. Uruguai, ele é um tritongo também, porque U é uma vogal, né? Então, O é vogal. I é vogal. A é vogal. O é vogal. O é vogal. O é vogal. I é Ctrl C. R é consoante. E G, consoante. Então, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, vogal, vogal. Lembra que se fosse só Uruguai, guá, água, então aqui seria uma semivogal. Uma semivogal. E o tritongo é sempre semivogal, vogal e semivogal. Por quê? Porque o A é o que mais tem força, ó, Uruguai.
Uruguai. O I tem pouca força e o U tem pouca força. É Uruguai. E nesse caso também seria um ditongo, mas aí é bem difícil falar se é decrescente, se é crescente ou decrescente. Então, por isso que é um tritongo. E agora, para acabar com chave de ouro, essa parte de encontros vocálicos, nós vamos ir para o nosso querido, amado e consagrado hiato. Vamos ver. Eita! Vamos ver o que é hiato. Hiato é um encontro de duas vogais seguidas, mas separadas pelas sílabas. E bom, todo mundo sabe o que é uma sílaba, né? Por exemplo, né? Quando alguém te pergunta o que é uma sílaba, aí você fala, por exemplo, lata tem duas sílabas. Isso não vai ajudar a pessoa, mas tá. Vamos pegar o exemplo de lata. Lata. Então, em lata, uma sílaba é bem fácil. É uma emissão de voz. Eita, de voz. É uma emissão de voz. Então, para eu falar lata, eu preciso de duas emissões de voz. E lá, tá. Tem duas emissões de voz, então tem duas sílabas. Então, por exemplo, na palavra cair. Eita. Cair tem duas emissões de voz, ou seja, duas sílabas. E o hiato é quando tem duas vogais. A e I é uma vogal. Ai, cair. Não falo cair. Ou cair, ou cair. E são duas vogais, né? Não tem nenhuma semivogal. Mas elas são separadas pela sílaba. Tem esse tracinho aqui que eu vou usar para separar a sílaba. Ou pode ser só um espaço também. Então, ela é separada pela sílaba, mas os dois são vogais. Então, isso é um hiato. Tem cair. Tem saída. Eita. Tem saída. Tem em luares. Aqui, ó. Luares. Saída. Então, e a gente aprendeu já o que é um hiato, tritongo, ditongo, crescente, decrescente. E bom, então a gente já viu encontros vocálicos, né? Agora a gente vai ver, né, sobre os encontros consonantais. Então, o que são encontros consonantais? São duas consoantes que são seguidas e elas também formam um fonema. Tá, então vamos ver o que é isso. Duas consoantes seguintes, por exemplo, uma palavra bem fácil. Cachorro. Então, CH são duas consoantes seguidas e RR também são duas consoantes seguidas, que formam um fonema. Fonema é um som. É um som. Por exemplo, pá. Pá é um som.
é um som. E não, mas na língua é mais formal, se diz um fonema. Tá, vamos lá. Cachorro, então eu vou dividir em sílabas, né? Então é cachorro. Então, K forma. Tem quantas palavras tem cachorro? Ou melhor, quantas letras, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ela tem 8 letras e tem K, A, Sh, O, R, O. Vamos ver quantas tem então? Tem uma, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 fonemas. Tem 6 fonemas. E, bom, então isso daí é um encontro consonantal. E outros tipos de encontros consonantais. NH, XC e SC, por exemplo. São encontros consonantais sem o que eu já mostrei, né? De RR, também SS. Na nossa não tem muito, mas TT também funcionaria. Mas a gente não tem muito. Por exemplo, aquele famoso da Fórmula 1, Sebastian Vettel, nome dele. A gente fala Sebastian Vettel, mas o nome dele é Sebastian Vettel. O nome dele é assim. Mas tá. Então esses são os tipos de encontros consonantais que tem na língua portuguesa. E bom, eu acho que vocês não perceberam, mas se perceberam, muito bom. Quando eu separei aqui cachorro, a emissão de voz seria K, Cho, Ro. Mas como não tem uma regra, mas eles sempre usam sim. Sempre quando tiver duas letras repetidas, você bota uma para cada um. Então, cachorro, por exemplo, Sasami, aquela marca de frango. Então é sa, seria assim, ó, Sasami. Mas como eles botam um S para cada lado. Então fica Sami. Então, bom, espero que vocês tenham fixado bem o que é um encontro consonantal. E eu acho que eu expliquei muito rápido, mas tá. O encontro consonantal é só quando duas consonantes se encontram. E quando essas duas consonantes são iguais, é chamado dígrafo. Dígrafo, por exemplo, no cachorro tem o dígrafo, porque aí a CH forma só. São duas letras, dígrafo, e formam um só fonema. E consonantal é, por exemplo, trave. Trave é um encontro consonantal, porque ó, tem duas consoantes aqui, ó, trave. E eu expliquei muito rápido. E dígrafo é quando tem duas palavras, por exemplo, sasami, cachorro, por exemplo, nascer. Tá. Então, para eu botar, se eu saber, eu quero saber se eu tenho que botar S ou Z.
Então é só pegar a palavra e botar o izar. Por exemplo, sinal mais izar fica sinalizar. E aí eu boto com Z. Mas se for análise, eu botar izar, vai ficar analisar com S. Por quê? Porque o análise já tinha o S. Então a ideia de saber se é com Z ou se é com S. E substantivos abstratos formados a partir de substantivos, a partir de adjetivos, termina com Z. Ah, tá. Aí se termina em ter, é com CH, se termina com C cedilha, se termina com tir, é com SS, se termina com der, é S, dir, é SS. E agora a gente vai aprender uns tipos de palavras bem legais que causam muita confusão, que é chamada as palavras. São chamadas as palavras parônimas, homônimas, homógrafas, parônimas, homônimas, homógrafas e homófonas. E homófonas. Então aí você que faz muito bolo, sabe quando eles falam, fica mexendo a massa até que ela fique homogênea? Então, eu vou escrever aqui, ó, homogênea. Eita. Homogênea. Então, ó, eu vou dividir a palavra aqui na metade, né? Homo vem de igual. Homo. Higenia é de coisa, né? Por exemplo, homogêneo. Ah, não. É homogêneo. Ó, uma pessoa esperta também. Mas, então, homo vem de igual. Se é igual, então, depois eu vou dividir aqui, ó, tudo que tiver homo. Homógrafas, homônimas, parônimas, tá? Então, ó, homônimas, eu já sei que é homo igual homônimas, eu não sei o que é nimas. Grafas, grafia, escrever. Então, eu já sei que homógrafas, homo é igual, deixa eu escrever aqui embaixo. Homo é igual e grafar grafia, né, é escrita ou escrever, né? Eu vou grafar aqui, eu vou escrever. Homo é igual e fono é escutar, né, a pronúncia. Então, eu sei que vai ter homófonas vão ter pronúncias iguais, homógrafas vão ter escritas iguais, e homônimas eu não sei o que vai ser, e parônimas também não sei. Então, vamos ver aqui. Parônimas são aquelas palavras parecidas na grafia e na pronúncia. Por exemplo, acento e não, ó, acender e acender. Então, acender é tipo acender o fogão, acender a luz. E acender é
Quando, por exemplo, é subir. Então, eu ascendi das terras do Egito, ou seja, eu levantei das terras do Egito. Esses são palavras, é um tipo de parônimas. Vamos ver as homônimas, o que significam. Homônimas, palavras escritas e pronunciadas de modo idênticas, mas com significados diferentes. Essa daqui, essa vão ser muito parecidas, mas com significados diferentes. Vamos ver. Por exemplo, duas que são iguais, por exemplo, que é muito boa. Porque que pode ser de pergunta é por quê? Ou eu gosto que você. Tanana. Vamos ver aqui em português. Ó, acento e acento. Homônimas. Elas se falam igual, mas escrevem diferentes. Acento é sinográfico e acento é lugar para acender. Né? Ó, acender é atear ou pegar fogo. E ascender é subir, alçar, mover-se fisicamente para cima. Aço é ligamento de ferro e carbono. E aço é a primeira pessoa do indicativo presente do verbo assar, ó. Viu? Eu asso o bolo. Então, a gente já viu, né? Palavras homônimas. E, bom, eu me confundi. Então, vamos ver o que são as palavras. As palavras parônimas. São, por exemplo, aqui ele explicou. Absorver é sorver, né, de tipo chupar. E absolver é quando é inocentar, né? Tipo, após a confissão, o padre absolveu os fiéis de seus pecados. Ou realizar uma prova para aferir seus conhecimentos. Aferir e avaliar. E o empresário consegue sempre auferir lucros em seus investimentos. É obter. Então, vamos ver. Então, homônimas é que se escrevem diferentes, mas se pronunciam iguais. Aqui se escrevem, são muito parecidas. Homógrafas, agora eu tô certo. Se escrevem iguais, mas tem. Mas são diferentes, por exemplo, aqui, ó. Palavras homógrafas. Ó, acerto é correção e acerto é o verbo acertar. Ó, eu acerto. O acordo é combinação e acordo é o verbo acordar. Eu dou o apoio e eu apoio. Eu boto e eu encontrei um boto. Boto é o golfinho. Ó, tem tudo isso daqui de verbo. Você já se escreve exatamente igual. E tem verbos diferentes. Então, se escreve. Eu não tinha errado. Parônimas. Diz daqui, ó, se escrevem assim. Aqui se escreve exatamente igual e se fala exatamente igual. Por exemplo, boto e eu boto confiança.
As homógrafas são essas daqui. E agora a gente vai ver as palavras homófonas. As palavras homófonas, que é a palavra que é pronunciada com o mesmo som, mas é escrito diferente. Por exemplo, nós, nós e nós. E agora a gente vai ver, por último, são palavras escritas e pronunciadas de modo idêntico, mas diferentes nos significados. Aqui, ó. Esse daqui é bem bom, ó. Ele... Aqui, ó. Como vocês podem ver melhor aqui. Acender, caçar. Um é caçar um mandato e outro é caçar... caçar o peixe ou a vaca, sei lá. Então, bom, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.